aqui, pastor Cristiano, Tiago Oliveira, e tem um camarada aqui que eu vou apresentar já para você, já, né? Eu quero fazer uma resenha aqui, nós vamos fazer uma resenha do culto de hoje. Família da Fé Bethesda, eu quero deixar meu amigo aqui dar início, Tiago Oliveira, manda bala. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a palavra foi tremenda. Tivemos ali um momento de descontração, um momento de dinâmica, louvor. Ministramos a palavra através dos dízimos e das nossas ofertas. Foi tremendo, foi muito abençoado. A oração foi impactante. Conta mais um pouco aí, Cris. Pois é, hoje, Tiago, nós falamos de gerando intimidade, né? Nós estamos nessa série que é Top das Galáxias, abençoado, como gerar intimidade com Deus, né? A intimidade com Deus, ela gera através do primeiro nível, através do conhecimento. Por isso que eu deixei para apresentar esse camarada aqui agora, porque assim, eu não conhecia ele muito bem, mas eu aprendi a conhecer ele agora. Esse aqui é o Chau, mais conhecido por Chau. Olha aqui, mano. Né? Esse é o camarada que veio ministrar o louvor, Thiago, né, pra gente, faz parte da equipe. Né? Um amigo que eu tô aprendendo a conhecer e daqui a um tempo a gente vai gerando intimidade. Porque eu vou aprendendo a conhecer o Chau, entende? Assim como eu conheço você um pouco mais, então nós temos um nível de intimidade. E hoje nós falamos do primeiro nível, que é o conhecimento. Certo? Ah, garoto! É isso aí. Ô, Chau, fala um pouco pra gente aí, o que você sentiu aí na palavra de hoje? Hoje foi a sua primeira segunda-feira como ministro de louvor aqui no culto. Pois é, e foi bênção. E ele, falar o português claro, ele subiu o céu, o fogo caiu aqui. Aleluia! Tremendo. Conta pra gente um pouco aí. Eu sou suspeito em falar, porque eu já falei aqui pro Cris que quando eu piso nesse lugar, sem começar o culto, já sente a presença. Aleluia! Então, não tem o porquê de estar num lugar que a presença de Deus não esteja, né? Amém. Então, o mais importante é a presença de Deus. E hoje foi demais. Olha, esse cara aqui, rapaz... O Chau estava me contando que ele estava lá no teclado e ele não teve um momento de conhecimento com a Thaís. A Thaís, ela veio também a primeira vez. A Thaís, infelizmente, não pôde estar aqui gravar com a gente. E a Thaís e o Chau se entrosaram tremendo ali. O Chau no dedilhar nos teclados. Foi bem, a Thaís cantando. O louvor subiu ao céu. Amém. Conta, vocês não ensaiaram, eu falei pra Thaís, se a gente tivesse ensaiado, não teria ficado desse jeito. Foi bem, a presença foi forte, ela canta muito, encanta muito. Deus é fiel demais, papai. Sabe o que eu acho disso? Só dando uma opinião. É assim, você não combinou com ela, não ensaiou, Thiago, eles não ensaiaram. Aí o que aconteceu? Eles ficaram na dependência do Espírito Santo, mano. Olha como é forte. Você falou, hein? Porque nessa hora que o Espírito Santo entra, lógico que eu me preparar, ensaiar, faz parte, né, daquilo que eu preciso fazer. E é a minha parte. Né? Mas quando eu não tenho esse tempo, quando Deus entende isso, que eu não tive esse tempo, essa oportunidade, mano, Deus entra no negócio. Mas você vê na Bíblia, é isso que acontece, né? O rei Davi, por que não foi o Jack Chan de Israel que matou Golias? Pois é. Porque a glória ia ser do Jack Chan. Pela força dele. Também foi soldadão, foi treinado. Foi forte. Deus usou o menorzinho. Nossa, forte, papai. Gideão também, o menor da casa de Israel. Aí. Gideão. Aí Deus falando. Se fosse o exército grandão que foi chamado de primeiro lá pra Gideão. Gideão, chama aquele montão. Era 3 mil, né? É 30 mil? Vixe, era gente demais. Só sei que depois ficou só um pouquinho. 300. Os caras foram beber água lá, puxa. 30 mil foi para 300. Nossa. Meu Deus. É para dizer assim, a glória não são deles, a glória é do Senhor. Sim. Aleluia. E, mano, vocês cantaram muito, mano. A glória é do Senhor. Mas se colocaram na brecha, Thiago, entende? Conseguiu me entender a minha posição? E pastor, conta pra gente aí, conta pro pessoal, qual foi o texto bíblico de referência nessa palavra de hoje? Foi o livro de Êxodo 33:11, onde diz que Deus falava com Moisés como um amigo. E fala assim, Deus falou com Moisés como se fosse um amigo. Dizendo claramente, ele não conversou como Moisés, como se fosse um escravo, um servo, um ser humano qualquer. E nós precisamos entender que Deus é um Deus soberano,
divino, um ser divino, criador de todas as coisas, superior de todas as coisas, conversando como amigo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Conversando como amigo, um ser natural, um ser humano, falho como eu. Moisés já era cheio de falhas. E a Bíblia ensina que ele falou como amigo. Aí eu preciso entender, por que ele falou como amigo? Nisso existia uma intimidade gerada. E é nesse ponto que nós estamos batendo nessa série de Gerando Intimidade. O ponto de hoje foi esse texto, Êxodo 33. Mas Deus olha pra gente de forma diferente mesmo, né? Um amigo meu pregou uma vez, Lucas Gomes, canta muito, amigão meu. Aí ele falou assim que Mefibosete chegou na presença do rei Davi. Do rei. Ele pensou que ia morrer, né? Porque ele tinha o sangue do rei Saul, né? Sim. Aí ele falou, morreu pra mim. Já era. Vai acabar com a minha descendência, né? Já era. E aí ele falou assim pro rei Davi, o que o senhor quer com um cão morto como eu? Meu Deus. E o Davi olhando, o Davi era carne igual a gente, né? O Davi tava olhando, ele não tava vendo um cara, um aleijadinho ali, né? Um mendigo, né? Sim. Ou um cão morto, igual ele disse. Sim. Ele tava olhando, vendo um príncipe. Aleluia. E aí, o Lucas, amigo meu, falou assim, irmãos, se o rei Davi, que tinha olhos carnais, Meu Deus. ele viu um príncipe, imagina como que Jesus olha para você. Como que ele te vê? Como Meu amigo? Deus. Como que ele te vê? Como que Deus enxerga? Essa foi a pegada. Você viu que nessa hora, Thiago, colocando aqui, nessa hora, você viu que ainda fiz essa pergunta. Como você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Depois eu fiz a pergunta ao contrário. Quem é você diante de Deus? Eu ouvi uma irmã, não sei se vocês ouviram. Eu ouvi assim, eu não sou nada. Foi nessa hora que eu levantei a mão e falei assim, ó, você não é nada. Não é isso que Deus olha para você, não é dessa forma. Foi quando eu falei da história, que a Bíblia é uma história de um pai que não aceita perder o filho. Então quando eu falo que eu não sou nada, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi válido. Porque o sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você. Verdade. Né? Foi por Mefibosete, foi por Davi, foi por todos. Uhum. Foi por todos. E quando você falou que o véu se rasgou, foi muito forte, sabe Nossa, por quê? foi. Porque antigamente, no Antigo Testamento, os caras amarravam uma corda na cintura do sacerdote, né? Foi, isso. Aí ele ia atrás do véu. Com sininho, O né? sininho, Sininho. se tivesse pecado, ia fulminado nele pra ele lá. Aí, o sininho parou de tocar, vou puxar o negócio. Exatamente. Mas aí, Jesus morreu, o véu se rasgou. Foi exatamente o que você falou. Quando você gera intimidade, você entra no seu quarto. Tem o culto. É gostoso você buscar no culto, né, Thiago? É bom demais. É bom demais, mas quando você fecha a porta do quarto. Papai. Ah, meu Deus. A intimidade é outra. A intimidade é outra, cara. E teve um momento, no momento do culto, que o pastor Cris fez um processo ali de dinâmica. Foi. Conta pra gente aí, como é que é esse processo? Isso é novo dentro da igreja ou não? Muita gente já faz isso. E quanto isso é importante para impactar a pessoa? A dinâmica ela é usada para memorização, né? Nós chamamos que é um processo de neurociência, que nós trabalhamos também com isso. A nossa mente ela fica cauterizada com muitas coisas. Então, quando você usa uma dinâmica, você está trazendo um cenário diferente, uma liturgia diferente, você está tirando a pessoa do normal. E isso chama a atenção da pessoa. Ela vai sair daqui pensando naquela dinâmica. Algumas igrejas já adotam em acampamentos, né, em treinamentos, treinamento de líderes, essas dinâmicas são usadas. E se vocês viram que for uma dinâmica simples, uma caixa de fósforo, mas toda vez que a pessoa pegar uma caixa de fósforo, essa é a neurociência, ela vai falar assim, puxa vida, vai lembrar da palavra de hoje. Então a dinâmica foi simples, mas muito eficiente. Falou de ação também. Falou de ação, né? Amém, amém. E aí, pessoal, então, pra gente encerrar o bate-papo... Tá tão gostoso, mano. A gente podia levar horas aqui. Podia. Mas conta agora um pouquinho, Cris, como é que vai ser toda segunda-feira aqui no bairro Gleba B, Campinas, na Igreja Família da Fé Bethesda. Conta pra gente aí, conta pro pessoal e já chama o pessoal pra próxima segunda. Coisa linda, essa pergunta cabe certinho pra gente encerrar, porque tem um propósito, né? Nós buscamos a direção de Deus, nós não fazemos por nós mesmos. O que acontece? Desde quando nós viemos para cá, Thiago, né? Desde quando eu era aqui do lado, né? Talvez um dia você vai vir aqui conhecer, do lado tem o nosso Artistas em Ação, onde nós fazíamos o culto ali na garagem.
E a frase que a gente usava era assim, ó, toda segunda-feira Jesus Cristo estará nesse lugar ensinando as pessoas. Amém. E, né, pregando neste lugar, porque será inevitável o que ele vai fazer neste lugar, Tiago, nesse bairro. Amém. Porque se não for com a gente, será com outras pessoas. Então a gente está aqui porque é inevitável o que vai acontecer. Então nós viemos com culto de segunda-feira e sempre foi um culto abençoado. E por uma direção, né, até da nossa direção, dos pastores sêniores, nós direcionamos o culto para quarta e domingo, que também é uma bênção, e nós colocamos a segunda-feira era um curso, era fechado para algumas pessoas, né? Essa foi uma direção que talvez nós deveríamos ter orado um pouquinho mais, né? Mas o que acontece? Nós percebemos, Deus deu a direção, falou, não, volta e abre para todo mundo. E até Porque profético por causa do pastor José, né? Exatamente. Porque toda segunda-feira Jesus estaria aqui entre nós, pregando e ensinando. Então as segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Porque Jesus Cristo estará na rua 17, número 11, falando com você. Através da minha vida, através da vida do Chau, através da vida do Tiago, pastor Marcos, qualquer um que se colocar diante do Senhor, dentro da brecha para que seja usado. Então é isso, ó, o que Deus vai fazer segunda-feira que é inevitável. Nós vamos fazer um trabalho para que você seja transformado, a sua vida, a sua geração nunca mais seja a mesma, através do conhecimento, Tiago. Né? Porque a Bíblia diz em Oséias que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então Jesus estará aqui nos ensinando, através do Espírito Santo. Aleluia! E esse bairro será impactado por nossa vida. Nós somos plantados aqui por um propósito. A sua vida, Tiago, é um propósito do Senhor. Aqui nesse podcast aqui, o Tiago ele tem liderado, ele está à frente aqui. Eu agradeço a sua vida por essa disposição. Olha, eu tô sentindo a presença de Deus aqui, mano. Coisa linda. E Deus é diferente. E Deus nos uniu nesse propósito. Então, a segunda-feira, vem para cá. Serão séries, tá? Para terminar, cada mês nós estaremos uma série. Esse mês é Gerando Intimidade. Primeiro nível é o nível de conhecimento. Segundo nível, você vai ter que vir para cá para a gente falar. E o próximo mês, o Espírito Santo tá dando a direção pra gente. E coisa linda, mano. Não perca nesse mesmo canal, no mesmo horário. Você não quis falar isso igual o Chaves. É isso aí, gente. Qual o seu nível de intimidade? Quer saber mais? Segunda-feira, na próxima segunda aqui, Família da Fé Bethesda, às 19h30, Rua 17, Gleba B. Campinas, Família da Fé. Um Deus abençoe.